Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que bom que nós estamos em mais um momento ao redor da mesa do Senhor, né? O Senhor Deus, nosso Pai, reservou esse tempo de comunhão, esse tempo em comunidade, onde nós temos o privilégio de nos alimentarmos da refeição que Ele proporciona para cada um de nós, né? Hoje, em especial, estou aqui em Curitiba, já gravando essa mensagem hoje de manhã, né? Você pode ver que eu já estou aqui com o casaquinho aqui. Nós chegamos ontem à noite com 16 graus, não estava tão frio, mas estava chovendo bastante. O clima lá fora tá meio nublado, assim, sabe? Aquela coisa meio cinza. Mas nós estamos muito felizes de estar aqui, estar em família, revendo queridos, familiares, estar aqui com a Sara, já se preparando para o casamento dela no dia 3, né? Eu agradeço a todos os irmãos o carinho, né? Toda a equipe que está aí na nossa igreja, tomando conta aí do louvor, né? Tomando conta de todas as áreas da igreja, e a gente se sente muito seguro, né? Eu me sinto muito seguro em estar longe dos irmãos, sabendo que está tudo em ordem. Tudo em ordem. Isso quer dizer que nós estamos amadurecendo, a nossa igreja está crescendo, né? Assumindo compromissos, assumindo responsabilidades. Isso é maravilhoso. Mas uma das coisas que eu não abro mão, né? Tem duas coisas que eu não abro mão, mesmo à distância, de cuidar dos irmãos, contem sempre comigo, tá certo? Não deixem eu voltar para ajudá-los nos aconselhamentos, tá certo? Não esperem eu voltar, tá legal? Podem contar comigo, pode mandar mensagem no meu celular, fiquem à vontade. É um prazer enorme estar com os irmãos, ajudando na caminhada dos irmãos. E a segunda coisa que eu não abro mão é de estar trazendo as reflexões, as mensagens, ocupando o púlpito da igreja. Esse é um privilégio que realmente engrandece meu coração, alegra o meu coração, para a honra e glória do Senhor. Nós vamos continuar, né, nessa terça-feira. Hoje a reflexão vai ser um pouquinho mais breve. Nossa pergunta é uma pergunta que ela vai ser introdução da próxima pergunta, então ela é muito breve, a gente não deve gastar muito tempo hoje nessa reflexão, tá bom? Mas terça-feira que vem nós vamos ter uma longa caminhada, que o assunto é extenso. Então nós vimos na última terça-feira, né, eu fiz um apanhado, né, para fechar o assunto sobre o pecado, sobre como entrou o pecado no mundo, quais as consequências dele, qual é o tipo de miséria em que o homem caiu, enfim, nós sintetizamos na terça-feira passada. Na verdade, há 2 terças-feiras nós estamos falando sobre esse assunto, sobre o fruto proibido, o que significa isso, o porquê que o homem comeu do fruto, o que já existia antes, né, do pecado consumado, aonde já estavam as tentações da humanidade, qual é o papel de Satanás nisso, no tentador. E a gente passeou sobre esse tema, passamos aí 2 terças-feiras meditando sobre isso, né? E terça-feira passada nós sintetizamos, acho que 4 perguntas, se não me engano, né? 4 ou 5 perguntas. É um desafio, mas hoje a gente pode avançar já, mesmo que de forma introdutória, para o assunto seguinte. E nós vamos hoje meditar sobre a 20ª pergunta. Pergunta de número 20 do nosso catecismo, nosso breve catecismo. A pergunta número 20, ela traz a seguinte questão: deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Nós entramos num estado de pecado e miséria, nós entramos num estado de inimizade contra Deus. O pecado nos tirou da comunhão com o Senhor, nós fomos expulsos do paraíso, nós fomos lançados, né, para fora da proteção do Senhor.
lançado às dificuldades da terra sem Deus, da criação sem o Senhor. E nós fomos abandonados, assim, Deus deixou o homem curtir, entre aspas, o resultado do pecado e da miséria que foi causado pelo pecado, né? A resposta do nosso catecismo é a seguinte: tendo Deus, pela sua vontade, sua boa vontade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e trazer a um estado de salvação por meio de um Redentor. Vou repetir a resposta. Tendo Deus, por sua boa vontade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pecado de graça para os livrar do estado de pecado e trazer a um estado de salvação por meio de um Redentor. Então, o pecado, ele não deve ser apenas visto como a violação da lei. Nós já vimos isso em reflexões passadas. Pecado ele não é simplesmente a transgressão da lei, né? Mas ele é fundamentalmente uma violação da relação pessoal com Deus. A violação da lei, ela é consequência do nosso afastamento de Deus. Todos aqueles que insistem em andar longe dos caminhos do Senhor, insistem em se aproximar cada vez mais da violação da lei. Então, o pecado nos leva para longe da relação pessoal com Deus, afastando o homem da comunhão divina e tornando-o incapaz de reatar essa comunhão. Quanto mais longe do Senhor, mais perto do pecado, mais perto da transgressão da lei, mais difícil é reatar essa comunhão com Deus, com o nosso Pai. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Como a gente não tem o texto bíblico, né, na tela, porque eu estou ocupando a tela aqui com esse vídeo, eu vou sempre estar repetindo as referências bíblicas, tá bom? Para os irmãos terem tempo, talvez não de encontrar o texto aí na Bíblia, mas de pelo menos anotar esses textos, texto conhecidíssimo, Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Eleitos ou não, predestinados ou não, todos nós nos encontramos num estado de carência da glória de Deus. Todo o ser humano. Não é porque você crê na doutrina da eleição que isso quer dizer que você é um homem salvo, né? Santificado, justificado desde o ventre ou desde a fundação dos tempos. Não. Você nasceu pecador. Você nasceu afastado. E a gente vai ver como o Senhor fez esse resgate durante a nossa vida. Então, quando Deus expulsa o homem do paraíso, Deus manifesta o seu plano eterno e sua misericórdia. Faz parte da doutrina, do ensinamento de Deus, a expulsão do paraíso. Então faz parte do plano de Deus o erro de Adão e Eva. Esse processo de expulsão é um processo didático do Senhor. Então ninguém nasce salvo. Nós somos salvos pela graça de Deus. Você consegue compreender isso? Amém? Amém. Então, Deus ele manifesta o seu plano eterno de sua misericórdia, pois se o homem comesse da árvore da vida, ele passaria a ser imortal como os anjos e não teria possibilidade de redenção, permanecendo sobre a ira de Deus eternamente.
A proibição do Senhor de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois o impedimento do Senhor através do estabelecimento de um querubim, né, ali protegendo a árvore da vida, ela é, assim, importantíssima a gente entender o porquê que isso aconteceu. É bem significativo isso. Então, Deus impedir que eu e você, né, ou que Adão lá atrás, comesse da árvore da vida, que daria vida eterna, né, este pão da vida que estava disponível para o ser humano, ele impedir isso, ele faz parte do processo didático de que somente no verdadeiro pão da vida nós encontraríamos essa vida eterna. Então, nós fomos impedidos de sermos imortais. A morte chegou até nós para que a vida fosse manifestada através da intervenção do Senhor na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós não iríamos mais viver, permanecer sob a ira de Deus de forma eterna através da crença no Filho de Deus. Então, logo após a expulsão do homem, Deus promete a vinda do Redentor, imediatamente depois disso. Então, Deus permite a queda do homem, mas imediatamente glorifica o Filho. Apresenta o único caminho. Agora você está começando a entender o porquê da queda. O porquê da queda? Porque existe só um Deus. Porque existe só um Cristo. Existe só um caminho. Sempre existiu só esse caminho. E esse caminho é o Filho. Deus, desde o início, apontou o plano de glorificação do seu Filho. Desde o início. Esse é o motivo pelo qual nós caímos. Esse é o motivo. Porque Deus quis, através do nosso pecado, manifestar o seu poder, a sua glória, o seu poder redentor através da sua glória e a glória do seu Filho. Ele não abre mão da glória. Ele não abre mão da sua glória. Ele não abre mão da glória do seu Filho. Meus irmãos, ele apresenta imediatamente o Redentor. Né? Ele coloca inimizade entre a mulher e o demônio e promete o seu descendente, que é o Cristo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Anota aí. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é uma palavra de Deus à serpente. Essa é uma palavra de Deus a Satanás. Satanás não teve livre-arbítrio. Satanás não teve escolha. Satanás está debaixo de um decreto. Satanás está debaixo de um plano. Satanás não faz nada fora do plano de Deus. E o plano de Deus, permitindo a entrada da serpente de Satanás no Éden, era glorificar o Filho. Mostrar para os poderes físicos e espirituais que só há um Deus e que nada sai dos seus planos. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça. Jesus Cristo esmagará a tua cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. O que significa isso? Você vai sim incomodar. Você vai sim perseguir a igreja. Você vai perseguir o Filho. Mas você não vai ter vitória. O Filho te esmagará a cabeça. E você vai, no máximo, ferir o calcanhar. Satanás não tem autoridade nem poder para esmagar a igreja. Satanás não tem poder nem autoridade para esmagar você. Todos nós que estamos debaixo da graça do Senhor, que fomos alcançados pela graça do Senhor, o máximo
que pode acontecer é nós recebermos uma picada no nosso calcanhar. A igreja perseguida, a igreja violentada, mas nunca destruída, amém? Nunca destruída. Ele pode tirar uns de nós, né? Pode nos ferir, né? Matando uns de nós, mas a igreja permanece para sempre. Eu, Jonatas, pastor Jonatas, posso morrer a qualquer momento, mas a igreja permanecerá. Nós poderemos sofrer esta baixa, como de qualquer um dos irmãos, mas a igreja permanecerá. A igreja, nós fazemos parte dessa igreja, mas essa igreja não é nossa. Ela é do Senhor. Ela é o corpo do Senhor, não é o corpo do Jonatas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque essa igreja tem dono. Essa igreja não é a igreja do pastor Jonatas, não é a igreja de A ou B, de uma família determinada. É a igreja do Senhor. O nosso nome e o nosso sobrenome são do Senhor. Nosso DNA é do Senhor. Nossas características são do Senhor. Nós amamos o que Deus ama, o que Cristo ama. Nós fazemos o que Cristo amava. Nós vimos isso no domingo passado, né, na reflexão de 1 João, capítulo 2. Nós devemos andar como Cristo andou. Aquele que diz que conhece a Cristo deve andar como ele andou, né? Nós somos como ele, nós somos dele. Aleluia! Nós somos dele. Na queda de Adão, todos os homens caem, obviamente. Está claro no texto bíblico. Por isso que o apóstolo, ele exorta os cristãos à humildade. Todos nós precisamos ser exortados o tempo inteiro na humildade, pois todos os que foram chamados por Deus eram pecadores e só mereciam a sua ira e foram lavados no sangue do Cordeiro pela misericórdia de Deus. Então nós não sabemos quem é salvo, nós não sabemos, né, quem são os redimidos, os eleitos. Nós precisamos pregar o evangelho a todas as pessoas, assim como um dia pregaram o evangelho a mim e a você. Antes de nós aceitarmos o evangelho, o caminho de Cristo, nós estávamos separados, nós fomos expulsos do paraíso. Como eu falei a vocês, nós fomos eleitos para sermos redimidos, mas todos nós experimentamos, todos nós, sem exceção, o afastamento do Senhor. A necessidade de estarmos em Cristo. Ela é baseada na nossa necessidade de sermos humildes, todos nós, humildes, para entendermos que um dia nós estávamos sim afastados, completamente afastados. É por isso que não existe cristão arrogante. Né? Nós temos aí uma geração de reformados arrogantes, de crentes arrogantes, que cospem na cara dos outros, dizendo que são eleitos, que são crentes, são melhores. Meus irmãos, nós precisamos ser humildes. Todos nós fomos resgatados do inferno. Todos nós estávamos expulsos do paraíso. E o Senhor Jesus nos chamou. Ele nos chamou para perto de si. Né? Então nós éramos pecadores e todos nós mereceríamos a ira de Deus. Mas nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, pela misericórdia de Deus. Imagina que você estava lá num lamaçal de pecado e Deus foi lá e te propôs, né? Te tirou daquele lugar, estendeu a sua mão sobre você, te tirou daquele lugar e te limpou. Você não tinha força nem para se limpar, você não tem força para se limpar, nenhuma. Se até dentro do teu processo de santificação, você não entender que isso não depende de você, né? Tem uma parte que é sua, de se lavar, de passar ali o sabonete santo do Senhor, né? Em algumas áreas da tua vida, mas que essa água, a água que te limpa, não é uma água que você produz, mas é a água do Senhor, que jorram, né? Que jorra do trono do Senhor, que chega ao teu coração lavando, purificando, alvejando a tua vida, transformando a tua vida negra, tua vida suja, né? numa vida limpa, numa vida
esbranquiçada, tirando toda a impureza da tua alma, do teu espírito, né? Se você não entender que isso vem do Senhor, você vai se tornar um cara prepotente, uma mulher prepotente. Se você não olhar para as misérias suas e para as misérias do próximo, do outro, do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, do teu vizinho, como alguém que era você antes, né? Eu costumo dizer para algumas pessoas, alguns homens, né, que encontram-se em alguns problemas nas suas vidas pessoais. Eu disse, meu irmão, eu sei o que você está passando porque eu era assim, eu era você. Você sou eu ontem, ou antes de ontem, ou alguns anos atrás, ou uma década atrás. Eu era assim. Mas o Senhor me livrou, o Senhor tem me limpado, né? E a gente procura se tornar modelo exatamente para que vocês se convençam de que existe solução, que existe... que o Senhor é um Senhor que nos limpa de todo o nosso pecado. Então nós precisamos ser humildes e agradecer pela salvação. Você agradeceu pela tua salvação? Você que tem experimentado da salvação do Senhor sobre os teus pecados, você que tem experimentado o abraço do Senhor depois que você foi expulso do paraíso, você tem se sentido acolhido e através desse acolhimento você tem declarado a gratidão do teu coração por esse acolhimento do Senhor sem merecimento nenhum. Você comeu do fruto, você conheceu o bem e o mal, você conheceu, eu conheci. Então nós precisamos humildemente agradecer pela salvação, que ela provém única e exclusivamente de Deus. Pois todos os que foram salvos já andaram na prática da iniquidade. Efésios capítulo 2, versículo 3. Efésios 2, 3. O apóstolo Paulo diz assim, entre os quais também todos nós andamos outrora. Qual é a quantidade? Qual é a proporção? Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Todos nós nascemos inclinados à nossa natureza carnal, aos nossos pensamentos, né? Os nossos filhos, as nossas crianças. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa. Os nossos filhos, eles são batizados, eles são consagrados, mas são pecadores, são maus por natureza. Entenda isso. Delas é o reino por causa da confiança, por causa da pureza, por causa do não conhecer. Eles são herdeiros, né, do mal, mas não fazem isso de forma voluntária até que começam a fazer e depois se tornam responsáveis pelas suas atitudes. Então entra a repreensão do pai e da mãe, não permitindo que este mal aconteça novamente, porque a inclinação do ser humano é para a maldade. O apóstolo Paulo afirma, todos nós estávamos e andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, todos nós, eu e você. Ninguém escapa, ninguém pode escapar. Então está aí o grande desafio dos pais, o grande desafio da igreja, educar os nossos filhos para se livrarem dos seus pecados. Cuidado, né? Para não rotular de imaturidade algo que é pecaminoso na vida dos teus filhos. Eu, quando aconselho um adulto imaturo, né, uma pessoa que acabou de entrar na fé, acabou de ser resgatado pelo Senhor, né, eu não digo assim, não, isso é fruto da tua imaturidade, isso é uma inclinação, não, isso é pecado. Pode ser quem for, pode ter uma semana de crente, uma semana de convertido. Esse é o compromisso que eu tenho com você, como uma pessoa mais madura, de chegar até você e dizer, meu irmão, pare de flertar com a ira do Senhor. Pare de flertar.
O apóstolo Paulo ele afirma que o salário do pecado é a morte. Mas Deus ele perdoa os seus escolhidos em Cristo de forma irresistível. Irresistível, irrecusável e eterna. Deus escolheu te perdoar. Ele te escolheu para o perdão, para experimentar do seu perdão. Todos os que recebem a salvação recebem-na de forma definitiva por toda a eternidade. Nós não cremos que existe perca de salvação. Nós não perdemos a salvação. Nós vamos ver isso mais na frente em outras perguntas que falam sobre isso, sobre a perda de salvação ou não. Nós entendemos que uma vez que nós encontramos o Senhor, né, nós, pela eleição, né, não somente por uma questão intelectual, mas através do poder restaurador do Senhor, isso não tem como nós quebrarmos. Não tem como nós sairmos disso. João capítulo 10, versículo 28. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meus amados, Deus não pode mudar. Ele é eterno e imutável. É impossível para Deus amar uma pessoa que ele odiou. Da mesma forma, é impossível para Deus odiar uma pessoa que ele amou. Uma ovelha nasce ovelha e morre ovelha. Um bode nasce bode e morre bode. Pode, porventura, uma figueira dar uvas? Pode? Pode uma fonte de água doce produzir água amarga? Não pode. Não pode. Os frutos, o resultado da eleição do Senhor são demonstrados através das nossas atitudes. Vimos isso no domingo passado. Os frutos, eles evidenciam quem nós somos. E o Senhor, ele proporcionou a queda para glorificar a si mesmo através do Filho. A queda não foi um acidente. Não foi um acidente. Ele elegeu um povo para produzir água doce. Ele elegeu um povo para produzir uva, figo. Tudo isso no tempo certo para glorificar aquele que plantou cada um de nós. Meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, eleitos do Senhor. Você que tem andado na novidade de vida, na vida em abundância, na paz que excede todo entendimento. Você pode dormir tranquilo, sossegado, que o Redentor vive e garante o pacto da graça para nos livrar do estado de pecado em que nós nos encontrávamos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.